arrependimento. 1 João 9, ele é um texto muito conhecido nosso. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus nos abençoe. Irmãos, eu quero pensar com vocês hoje sobre as duas faces do arrependimento. O que a Bíblia diz sobre arrependimento? O que é arrependimento na Bíblia? Eu vejo que há uma pequena confusão que é feita com relação a esse tema, a essa doutrina, e a maneira como as pessoas interpretam esse texto, e interpretam de forma errada, leva à ideia da perda da salvação. Num culto de missões, é muito importante que saibamos diferenciar esses dois tipos de arrependimento, essas duas faces dentro do arrependimento bíblico, para que possamos, em primeiro lugar, ter a nossa condição de poder confessar os nossos pecados diante de Deus, abrir o nosso coração para o Senhor, receber o perdão dele, uma vez que já somos nascidos de novo. Por um outro lado, é necessário também entender essa causa primária do arrependimento, que a bondade de Deus é que conduz o homem ao arrependimento para salvação, um arrependimento que vem acompanhado de fé. É necessário entender isso para que possamos pregar o Evangelho para quem não conhece. Arrependimento, ele é um dos temas assim mais fascinantes das Escrituras, porque a mensagem do Evangelho começa com uma mensagem de arrependimento, e ela vem do deserto em direção à cidade. É João Batista que começa a pregar o reino de Deus. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vem Jesus, prega o arrependimento. Os apóstolos vieram, pregaram o arrependimento. A igreja em si, no Novo Testamento, a chamada igreja neotestamentária, ela tinha como mensagem básica o arrependimento. Então, é um dos temas que nós ouvimos desde o início da nossa conversão até o final da nossa caminhada com Cristo. Vários autores já escreveram sobre esse assunto, há livros sobre o arrependimento, mas pouquíssimos crentes entendem como é que funciona na prática. Como é que nós vamos poder separar esses dois textos, aonde o texto de Romanos se aplica e aonde o texto de 1 João se aplica? Isso é importante saber, tanto é que a grande maioria das igrejas que se denominam cristãs acreditam na perda da salvação. E isso acontece porque seus líderes, ou a maioria dos seus membros, não entenderam que há duas vertentes na via do arrependimento: um primário e outro secundário, quer dizer, um primeiro e um segundo. O arrependimento primário, ele é operado pelo Espírito Santo, necessário para a salvação, e acontece no início da nossa conversão, com aquilo que nós chamamos de regeneração, de novo nascimento. Explicando melhor, todos nós sabemos que todo homem nasce morto em delitos e pecados. Ele por si só não tem forças para ir a Deus. Deus, por sua graça, faz com que o Senhor Jesus Cristo se revele para ele, e uma ação direta do Espírito Santo faz ele nascer de novo. Tiago 1,18: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E para que essa geração aconteça, é necessário que o Espírito Santo dê entendimento ao homem. O apóstolo Paulo vai falar no retorno à sensatez, ou seja, seres insensatos, perdidos, sem a menor condição de compreender a mensagem do Evangelho. Então, quando o Espírito Santo age, quando o Espírito Santo regenera, opera o novo nascimento, esse ser humano entende a sua condição e o seu estado pecaminoso de morto espiritual. Então o Espírito Santo lhe concede não só fé para crer, como também o arrependimento daquilo que ele tem consciência, ou seja, dos seus pecados. O Espírito Santo faz com que esse homem entenda que ele é um pecador, e como um pecador ele está condenado diante de Deus, então ele precisa da graça de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É nesse sentido. Então, no sentido primário, o arrependimento tem essa característica: é operado pelo Espírito Santo, acontece na vida do ser humano morto em seus delitos e pecados. O secundário também é efetuado pelo Espírito Santo, mas ele acontece depois do novo nascimento, quando nós já nos tornamos crentes.
Essa é uma ação direta do Espírito Santo para que a nossa comunhão, quando quebrada com Deus, ela possa ser reatada, ela possa ser restituída, possa haver uma reconciliação. Interessante que a reconciliação também tem essas duas vertentes. Tem uma reconciliação primária, que é feita com Cristo no momento da conversão, e tem uma reconciliação secundária que continua sendo operada pelo Senhor Jesus Cristo no decorrer da nossa vida, no decorrer da vida cristã. É um erro pensar que depois de crentes nós não pecamos mais. Observem que o texto de João é bem didático, é um texto direto, fala ao nosso coração. Ele diz: olha, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. A verdade de Deus não está em nós. Nós, mesmo depois de salvos, mesmo depois de crentes, é possível pecarmos, é possível cometermos certos erros, mas todavia, contudo, porém, se pecarmos, aí ele vai dizer uma coisa interessante: nós temos dois intercessores, que é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nós temos um intercessor jurídico, que é Jesus, que atua diante de Deus, e nós temos um intercessor residencial, que é o Espírito Santo, que habita em cada um de nós, em cada crente. Então, uma vez entendido isso, esse ser humano, quando peca, o Espírito Santo trabalha no seu interior. Ele, constrangido, ele sabe que cometeu um erro e que ele não consegue viver em paz. Observem que a primeira característica de Adão, quando ele descobre que comete um erro, é o quê? É o afastamento natural de Deus, é esconder-se de Deus. Então, todo ser humano em pecado, ele tem essa característica: ele se isola, ele se distancia, ele quer ficar só, ele sempre dá uma de coitadinho, ele tenta justificar o seu erro, ele foge da comunhão. Deveríamos pensar nisso. Quando o ser humano peca, a primeira coisa que ele faz é se afastar da casa de Deus, é se afastar dos filhos de Deus. Então, quando o Espírito Santo trabalha nele, constrange, arrependido, ele volta à comunhão com Deus, ele volta à comunhão com os irmãos. Então, quando pecamos, nós somos constrangidos pelo amor de Cristo e levados a pedir perdão, não para sermos salvos, porque já somos salvos, mas para que essa reconciliação ela seja plena, ela seja psicológica. Irmãos, existem pessoas que já receberam o perdão de Deus por um pecado seu, por seus pecados, mas ele nunca se perdoou a si mesmo. São seres humanos que continuam condenados, seres humanos que continuam com suas mentes pesadas, com suas consciências culpadas. A gente precisa entender isso. Como é que funciona essa questão do arrependimento? Primeiro é para a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, mas continua o erro. Continuamos a pecar, a cometer certos erros. Então vem essa segunda via do arrependimento, para que haja um alívio na nossa consciência, para que haja um retorno à boa comunhão com Deus e com os outros irmãos, com outras pessoas. Por não compreender como funciona esses dois pontos do arrependimento, é que os arminianos e pentecostais afirmam que o crente perde a salvação. Para o membro de uma igreja pentecostal, se você pecar e você não pedir perdão, se você não se arrepender, você vai para o inferno, você acaba perdendo a salvação. Mas aqui nós temos um problema, porque quando nós avaliamos isso, essas duas vertentes do arrependimento, primeira é para perdão dos pecados e salvação da alma, ponto. Pecados perdoados, lavados, está consumado, dívida paga, novo nascimento, vida que segue, vida nova. Mas nessa vida nova é possível, como seres humanos, habitando nesse corpo carnal, cometermos erros, pecamos. O que precisa ser feito? Arrependimento para com Deus. Confessamos esse pecado e recebemos de Deus o perdão, não para salvação mais, mas para comunhão com Ele, para alegria nossa, para satisfação nossa, para entendermos que fomos amados e perdoados. Então, para o membro de uma igreja pentecostal, ele não consegue entender isso, porque ele foi ensinado, e parece que o arrependimento só tem uma vertente: pecou, está condenado. Agora, como é que nós vamos resolver isso? Muito simples. Nós não somos salvos pelo arrependimento que ocorre na santificação progressiva. Por quê? Porque esse arrependimento secundário não é o primeiro para a salvação. Uma vez salvo, já completamente salvo e garantido,
a vida cristã continua, segue. Na continuidade dessa vida cristã, vai acontecer erros, escorregões e tropeços. Pecamos. O que deve ser feito? Confessar os nossos pecados para Deus. Isso já está mais do que claro em nosso meio. Agora, precisamos entender que nós não somos salvos pelo arrependimento na santificação progressiva. Esse arrependimento na vida cristã, ele funciona para você entender uma coisa chamada santificação progressiva. Observe que nós temos crentes, uns que são mais maduros do que os outros, uns são mais sábios do que os outros, uns são mais aprofundados nas escrituras do que outros. Como é que isso ocorre? Isso ocorre devido à conversão, à consagração, à doação da pessoa, o estudo da palavra, ensino, oração, comunhão, é normal. Então todos nós temos uma vida que nós chamamos de vida cristã. Dentro dessa vida cristã, nós ainda estamos sujeitos a erros, a quedas, a escorregões. Pedimos perdão não para a salvação, mas para que haja santificação dentro dessa vida de santificação progressiva. Por que é santificação progressiva? Porque a nossa vida, ela continua crescendo até o dia que Cristo vier nos buscar, ou até o dia que Cristo nos chamar para estarmos com Ele, né? Espero que o meu não demore muito, seja chamado logo. Essa semana quase que eu adianto isso, né? Dei uma adiantada, por quase que eu me mando para a glória, né? Então, nós precisamos entender isso, tá? Porque existem muitas pessoas que acham que são crentes, outros são até crentes, e que vivem dentro dessas igrejas, sabe? Pressionados psicologicamente, vivem temerosos. O sujeito não tem uma vida tranquila diante de Deus, ele fica ali com medo, né? Parecem os nossos comentaristas políticos hoje, eles têm o maior medo de atacar alguma coisa dentro do STF, ou falar alguma coisa contra o Alexandre de Moraes, que eles podem ser desmonetizados, né? Ter canais cancelados, serem censurados e presos. A mesma coisa acontece com os pentecostais, eles têm medo de errar uma palavrinha aqui, dar um escorregãozinho ali, porque vai perder a salvação. Não, querido, eles não entenderam isso, não foram ensinados para eles, tá? Primeiro ponto desse arrependimento é que você é salvo, acabou, uma vez salvo, salvo para sempre. O que estudamos hoje pela manhã? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, não são as nossas obras. Então, uma vez justificados e santificados, acabou. Mas a vida segue, a vida continua. Temos problemas, somos seres humanos. E aí, quando acontece algum tipo de erro, algum tipo de pecado, qual é a alternativa e a solução que temos? Pedir perdão para Deus. Para quê? Para sermos salvos de novo? Perdemos? Não, simplesmente para mantermos a comunhão com Ele. Observe quando o seu filho comete algum tipo de erro contra você, e como é que a coisa procede? Fica tudo bem? Não, você vai lá, dá uma bronca, corrige, dá uma surra, e o clima não fica muito legal. Depois, né? Isso é até bíblico, toda correção, quando aplicada no momento, ela não é motivo de glória, ela dói, ela pesa. Então há uma espécie de afastamento, de esfriamento nas relações. Mas quando o arrependimento se estabelece, o perdão se faz presente, a alegria volta, a comunhão aflora, tudo passa a ser normal. Então precisamos aprender isso. Nós não somos salvos pelo arrependimento que acontece na santificação progressiva. Nós somos salvos pelo arrependimento que acontece na regeneração, no início da nossa conversão. Nós somos salvos no arrependimento primário, que esse arrependimento ele vem acompanhado de fé. Lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, Pedro começa a pregar, e aí perguntaram: o que faremos agora? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós creia no Senhor Jesus Cristo. Arrependimento e fé. Isso acontece no momento da salvação. Se você creu na divindade messiânica, se você crê que Jesus é Deus e que Ele veio a esse mundo e que Ele foi à cruz e morreu em seu lugar, você é salvo. E aí tem uma outra garantia. Efésios 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção.
Esse selo é garantia eterna de salvação, está garantido para o dia do arrebatamento. Todos os nossos pecados, eles foram cancelados, eles foram expiados, eles foram perdoados, eles foram lavados, nos tornamos nova criatura. Se o sangue de Cristo só purifica aqueles pecados que você confessou ou pediu perdão, o mérito da salvação não está em Cristo, não está no sangue dele, está na sua confissão, no seu pedido de perdão. Mas nós precisamos entender que o mérito da salvação, que é pela graça, está no derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo, está no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Se você peca em alguma área frágil da sua vida, a sua salvação não foi perdida, não pode ser perdida de maneira nenhuma. O verdadeiro crente, ele foi eleito para salvação, para santificação no Espírito e fé na verdade. Ele não foi eleito para ser deixado para trás, ele não foi eleito para ser esquecido. Deus não escolheu a cada um dos seus filhos para eles se perderem pelo meio do caminho. Deus teria falhado, o plano de Deus teria sido frustrado. Deus ama, Deus escolhe, e essas pessoas acabam ficando para trás, deixadas pelo meio do caminho. Que amor é esse? Que sangue é esse? Que eleição é essa? Não. Se o crente falha, ele vai até Deus, pede perdão, ele recebe esse perdão, está tudo tranquilo. Quando você recebe essa graça de Deus, esse arrependimento e essa fé primária, você está completamente salvo. Observem o que Paulo disse escrevendo aos Colossenses no capítulo 2. E interessante que nós cantamos isso. Jesus, riscou a cédula que era contra nós, cravou na cruz, nos libertou, e dão aquele brado penteca de aleluia. Mas quando eles cantam isso, aí quando chega na questão doutrinária, não, se pecar perde a salvação. Não, querido, Jesus riscou a célula, toda acusação foi cancelada, não há nenhuma condenação para os cristãos em Cristo. Por quê? Porque o verdadeiro arrependimento para a salvação acontece no início da fé cristã, no início da caminhada. É um arrependimento produzido pelo Espírito Santo para que aconteça o novo nascimento. Na realidade, ele vem depois do novo nascimento. Esse homem que está morto em delitos e pecados, ele é regenerado, ele é nascido de novo e recebe fé para crer e capacidade de arrependimento, para reconhecer os seus erros, os seus pecados, e aí a vida segue como uma nova criatura. Isaías 53 diz que Jesus levou na cruz todos os nossos pecados. Ora, se ele levou todos os nossos pecados, esse todo aqui é absoluto, são os pecados do passado, do presente e do futuro, senão Jesus teria que morrer constantemente. A carta aos Hebreus vai dizer para nós que é um sacrifício único, perfeito. No Antigo Testamento era que se matava animais constantemente, diariamente. Jesus Cristo não, ele vem e realiza um único sacrifício. O arrependimento primário produz salvação, enquanto o arrependimento secundário produz cura e comunhão. Vou explicar de novo. O arrependimento primário, ele produz salvação. Estávamos mortos, fomos regenerados, recebemos fé para quê? Nos arrependemos. Vida cristã e segue. Errou, pecou, pede-se perdão, não para salvação, porque já estamos salvos. Pede-se perdão para quê? Para restaurar a comunhão, para restaurar a alegria, para restaurar o relacionamento entre nós e Deus. E a Bíblia explica essa confiança eterna que os crentes têm, muito pregado pelos batistas e também pelos congregacionais, que é a certeza eterna de salvação. A Bíblia usa a palavra selo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, da nossa salvação, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o Espírito Santo. Ouviu, creu, foi selado. Que tipo de selo é esse? Nos tempos antigos, os reis, os monarcas, as autoridades, os governantes, cada um possuía um tipo de anel. E quando eles iam selar seus documentos ou correspondências, era colocado uma quantidade de cera, e esse anel, esse selo, selava. Aquele documento era inviolável, ninguém podia violar. Então Paulo usa
essa expressão selo do Espírito, fazendo referência a esse tipo de selagem que era feita, que garantia que a carta chegaria ao seu destino, que garantia que o documento era oficial, selado por aquele que o decretou. Então Deus usa esse costume para mostrar para nós que a igreja, que os crentes, eles foram alvos de uma aliança eterna, infinita, inquebrável. Um crente, vou fazer pergunta para você aqui: o crente pode perder o Espírito Santo, hein? Um dia me fizeram essa pergunta, a resposta é muito simples: salvação pela graça. Se eu não fiz nada para receber, também não posso fazer nada para perder. Muito simples. Então, crente não perde o Espírito, não perde a salvação, mesmo porque, querido, o Espírito que habita em você, ele vem como decreto de Deus, ele não vem como pedido seu. Observe, tem um decreto, a palavra diz: no momento que você ouve o Evangelho, que você recebe fé para crer, você é selado. E isso não depende de você. Lembra de João 12? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. 13, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do sangue, nasceram da vontade de Deus. Isso é uma ação de Deus no homem, tá? Então a salvação e o Espírito Santo não foram conquistados pelo ser humano, foi concedido por graça, é algo que é imputado. A palavra imputado tem o sentido de depósito em conta. É como se a sua conta tivesse zerada lá no banco, né? E aí alguém vai lá e deposita para você uma quantia X. Então a sua conta diante de Deus estava pendente, havia uma dívida lá. Cristo vai à cruz, morre em seu lugar, e Deus pega os benefícios dessa morte e imputa sobre você, deposita sobre a sua conta. Não foi você que morreu lá, foi Ele que morreu no seu lugar. Você simplesmente é um beneficiário dessa ação de Cristo. É assim que a Bíblia ensina. Nós não recebemos a salvação e o selo do Espírito por nossa fé, nem por nossas obras, nem por esforço próprio. Se fosse algo conquistado por ações humanas, obviamente poderíamos perder, mas não é algo conquistado por nenhuma ação humana, nos foi imputado. Então pense nisso. Todas as vezes que a Bíblia falar em arrependimento, todas as vezes que você lê arrependimento na Bíblia, preste atenção que tem essas duas vertentes. Tem um arrependimento primário, foi realizado pelo Espírito Santo para a sua salvação. Uma vez salvo, salvo para todo sempre, para a glória de Deus. A vida cristã toma rumo, vai em frente, mas todavia, se nós pecarmos, nós temos hoje temos um advogado junto ao Pai. Irmãos, quem crê em perda da salvação, ele elimina o papel do advogado. Preste atenção nisso. É uma doutrina tão absurda. Às vezes eu fico com raiva quando eu falo disso, tá? Será que para mim é inconcebível? Porque o ser humano é salvo, selado pelo Espírito Santo. Aí ele comete um erro, perdeu tudo aquilo que Cristo fez na cruz. E observem que quando nós cantamos algumas músicas, elas têm uma conotação bastante profunda. Tudo que Jesus conquistou na cruz é o quê? É direito nosso, é nossa herança. Então não pode ser perdido de uma hora para outra, não pode ser jogado fora. Então João diz que se nós pecarmos, é possível, nós temos um advogado junto ao Pai. Então quem diz que o crente perde a salvação, em primeiro lugar ele joga fora tudo aquilo que Cristo fez, desvaloriza o sacrifício, desvaloriza o sangue de Cristo, ele desvaloriza a ação do Senhor, do intercessor Jesus Cristo diante de Deus. Isso é um absurdo chegar a pensar e chegar a crer nisso. Então qual o objetivo dessa reflexão de hoje? Primeiro, mostrar que a igreja ela foi escolhida, que ela foi selada, que ela foi comprada, que ela é a menina dos olhos de Deus, a igreja. Ela é raça eleita, nação santa, geração exclusiva de Deus. Deus nos gerou. Então precisamos entender isso. Nós não somos um povo qualquer.
Nós somos um povo escolhido. Deus mandou o seu Filho à cruz para nos libertar de todo pecado, e isso foi feito. Uma segunda coisa, qual o objetivo dessa reflexão? Fortalecer a doutrina da segurança eterna de salvação. Quando nós entendemos que o primeiro ponto do arrependimento está na aquisição da salvação, e ela é por graça. Então, precisamos fortificar essa doutrina e entender por que eu sou salvo, e sou salvo para todo sempre. Porque Cristo foi na cruz por mim e perdoou todos os meus pecados. Eu recebi isso por imputação. Um dia o Espírito Santo me regenerou, eu recebi entendimento para compreender. Paulo fala do retorno à sensatez, e eu me arrependi de todos os meus erros, me reconheci como alguém pecador diante de Deus, e reconhecendo-me como pecador diante de Deus, eu fui até Ele pedir perdão. A sua palavra veio aos meus ouvidos, eu ouvi e criei, recebi perdão, e agora estou salvo. Mas nessa caminhada é possível ter quedas, erros, tropeços, e aí a gente usa dentro da santificação progressiva, da carreira cristã, esse privilégio que é poder ir à presença de Deus e pedir perdão quando erramos. Uma terceira razão pela qual eu trouxe essa reflexão hoje é fortificar a nossa fé no sacrifício vicário de Cristo. Irmãos, nós precisamos entender que Ele foi à cruz em nosso lugar, e que não há mérito nenhum nosso naquilo que nós fazemos. Às vezes eu ouço pessoas dizendo: olha, eu faço isso, eu sou aquilo outro. Queridos, isso aí não é mérito para a salvação, isso é obrigação de todo ser humano. É obrigação de todo ser humano ser honesto, é obrigação de todo ser humano cuidar uns dos outros, é obrigação de todo ser humano respeitar aquilo que deve ser respeitado, honrar a Deus como Criador, né? É dever de todo ser humano reconhecer que Jesus é Deus. Agora, tem uma graça especial que é dada sobre os filhos de Deus, quando eles entendem o que vieram fazer nesse mundo, quando eles recebem isso da parte de Deus. Uma outra razão pela qual eu trouxe essa reflexão hoje é honrar e exaltar a Deus pela salvação pela graça. Salvação é pela graça. Nós estávamos mortos, presos na lama lá, e aí Ele se volta para nós, nos tira de lá. Jesus foi à cruz e Ele pega os benefícios, aplica na nossa vida, deposita na nossa conta. Recebemos tudo de graça, 0,800, tudo de mão beijada. E agora o que Ele exige de nós? Uma nova vida, uma vida santa, uma vida de serviço. Uma quinta razão pela qual eu trouxe essa reflexão é fazer entender que de fato há os dois tipos de arrependimento. Você agora sabe, você entende disso. Há um arrependimento que acontece no momento da sua regeneração, do novo nascimento, em que você é salvo, e o outro acompanha você para a vida toda, até o dia em que Cristo vier nos buscar ou nos chamar para estar com Ele. Enquanto estivermos aqui sujeitos a erro, entendendo que Jesus pagou o preço por nós, que Deus nos escolheu, que somos crentes, que somos filhos de Deus, e quando nós pecamos, desobedecemos ao nosso Pai do céu, quando nós quebramos os preceitos e a lei que está nas Escrituras, nós não podemos ficar com esse sentimento de culpa. É possível a gente, em oração, abrir o coração, derramar, quem sabe aí algumas lágrimas, contar para Deus o que nós fizemos de errado, pedir que Ele alivie a nossa mente, que tire isso de nós e que, sobretudo, nos faça caminhar em novidade de vida. Que os nossos erros eles sejam vistos como alguém que está em busca de maturidade, alguém que está crescendo nessa relação com Deus. E o objetivo é que venhamos a chegar à estatura de Cristo, é o que diz o apóstolo Paulo. Enquanto isso não acontece, nós vamos lutando, filhos de Deus, salvos, mas vamos lutando com os nossos erros e com os nossos acertos. Por isso pedimos perdão. Que Deus nos abençoe. Amém?